pessoal, eu sou a professora Márcia Andreazzi, professora do curso de Medicina Veterinária e membro do CAPEC, Comitê Assessor de Pesquisa da Unicesumar. E estou aqui hoje para tratar com vocês sobre o tema como elaborar um banner para apresentação em evento científico. Bom, então vamos imaginar que você enviou um resumo científico para um evento, esse resumo foi avaliado pelo comitê e aprovado. O próximo passo é definir como será a forma de apresentação desse seu trabalho, na forma oral ou usando banner, painel ou pôster. Então, nosso tema vai ser como preparar o banner. Bom, para você preparar o banner, as primeiras orientações que nós passamos é: veja as instruções do evento. Primeiramente, a questão do local onde você vai apresentar, se existe então um tipo de material já definido pelo comitê científico, se é lona, papel ou tecido, se existe um template para você utilizar para te referenciar nessa elaboração, o tamanho e o tipo da fonte utilizada e, logicamente, o horário de fixação e de retirada desse banner. Bom, lembre-se, o que é muito importante, a função do banner é mostrar de forma sintetizada e clara as informações mais importantes do resumo que você enviou. Portanto, não se trata de recortar e colar na íntegra o resumo que você enviou para este banner. Então, nós vamos ter que fazer resumos, colocar somente pontos importantes na elaboração do banner. A estrutura básica para você montar o banner vai seguir a mesma sequência do resumo que você enviou. Então, nós teremos que colocar os dados de elementos de identificação, título do trabalho, autores, instituição, endereço, seguido de introdução, objetivo, metodologia, desenvolvimento e resultados, conclusão e referência. Só que lembre-se, de uma forma resumida. Para que você possa preparar, então, esse banner, nós vamos nos apegar em elementos básicos. O uso de textos, o uso dos dados ou expor os dados na forma de tabelas, diagramas, fórmulas, gráficos e, inclusive, o uso de figuras. Por exemplo, desenhos, fotografias e ilustrações. Bom, com relação à fonte, nós temos que nos atentar para dois detalhes, o tipo e o tamanho. Então, você deve buscar uma fonte que permita uma boa visualização e que seja a mais clara e limpa possível. Por exemplo, Arial ou Verdana. Evite o uso de fontes muito artísticas que dificultam a visualização do seu material. Sobre o tamanho, nós sugerimos o quê? Que esse tamanho também permita uma boa visualização do seu material. Geralmente, no título, nós usamos tamanho maior, por exemplo, Arial 60. Autores e instituição, um tamanho um pouco menor, em torno de 36. E a questão é, com relação ao texto, que depende muito da quantidade de texto que você vai usar, que seja de, no mínimo, 25. Contudo, as referências você pode usar um tamanho de fonte menor. Ainda com relação à fonte, nós salientamos que o uso de caixa alta, ele é mais indicado somente para o título e para os subitens, caso necessário. Por exemplo, introdução, objetivo, metodologia. Sobre o espaçamento, nós indicamos também que esse espaçamento seja em torno de 1,5, também visando facilitar a visualização do material. Lembre-se, o banner deve permitir uma boa visualização a uma distância de, no mínimo, 1,20 m de distância. Bom, resultados. Como você vai expor esses resultados? Vejam bem, o uso de tabelas, gráficos, diagramas e figuras é bem mais efetivo do que o uso de texto, como nós podemos observar nesse exemplo ao lado, onde todos os resultados estão expostos ali. Qualquer dúvida que algum participante do evento tenha, lembre-se, você vai estar ao lado do banner e você vai poder contribuir com mais explicações pessoalmente. Bom, evite o excesso de informações. Lembrando mais uma vez, não é porque você fez uma longa introdução no seu resumo que você vai simplesmente transcrever essa longa introdução para o seu banner. Se apegue somente a algumas palavras-chave, algumas frases que vão nortear a sua apresentação. Dessa maneira, você consegue aumentar o tamanho da fonte e aumentar o espaçamento e se torna muito mais agradável aos olhos. Então, aqui nós temos um exemplo de excesso de texto num banner, um banner então com características, com aspectos negativos, onde a gente percebe que ele está muito cheio, tamanho, a fonte pequeno e espaçamento pequeno e realmente não é agradável aos olhos. O mesmo conteúdo foi trabalhado agora em outro banner, onde nós usamos figuras, esquemas, menor quantidade de texto, o que permitiu então uma visualização geral bem melhor. Lembre-se, você vai estar ao lado do banner, qualquer complementação você fará pessoalmente.
Outro cuidado que nós levantamos é quanto ao uso de figuras, principalmente o uso de figuras de fundo. Tome muito cuidado com a escolha dessa figura e com o contraste que você vai usar. Então aqui nós temos um exemplo ruim, um exemplo negativo, à direita também temos um exemplo de falta de contraste. Então posicione o texto na figura de modo que não prejudique a figura e que também não prejudique o texto. Também, ainda falando sobre figuras, o que a gente dá uma dica importante? Cuidado com a resolução de fotos e figuras. Evite ao máximo o uso de clip arts, porque se trata de um evento científico, é um material científico. E também o uso de cores, nem pouco, nem muito. Cuidado com a poluição visual. E também, se você usar poucas cores também, o seu banner vai se tornar muito apático e nem um pouco atrativo para os participantes do evento. Por fim, qual é a última orientação que nós passamos para vocês? Que os momentos mais importantes do seu banner, ou as partes mais importantes, são o objetivo e a conclusão. Então, destaque esses pontos. Você pode usar, por exemplo, caixas de texto colorida, como nós colocamos aqui, aumente o tamanho da fonte ou use outros recursos que você tenha, desde que você propicie esse destaque no objetivo e na conclusão. Mais uma vez, com relação às referências, que nós já falamos agora há pouco, que você pode usar, então, somente as referências mais importantes, mas você pode também colocar num tamanho uma fonte menor no rodapé do seu banner. Bom, pessoal, eram essas as orientações que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ajudado e obrigado!